Olá, queridos alunos. Aula de História, professora Angelita. Olá, alunos. Como vão vocês? Então, hoje nós vamos estudar o PET 3, semana 2 do 8º ano. O tema: Brasil Império, Primeiro Reinado, 1822-1831. Caro estudante, entre as semanas 2 e 5 desse PET, Plano de Estudo Doutorado, iremos construir as habilidades 15 e 18 do currículo de História do 8º ano. Isso será feito de forma paulatina e de forma a lhe trazer elementos necessários para entender os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do período imperial brasileiro. Nessa semana, veremos esses aspectos durante o reinado do imperador Dom Pedro I. O reconhecimento da independência e a Constituição de 1824. Após a declaração de independência, em setembro de 1822, algumas províncias controladas pela elite comercial e política portuguesa não reconheceram o governo sediado no Rio de Janeiro. Em províncias como Pará e Bahia, ocorreram, portanto, confrontos bélicos entre defensores da monarquia portuguesa e o governo imperial brasileiro. A Bahia ficou independente da resistência portuguesa em 2 de julho de 1823. No fim do mesmo ano, a última província do Grão-Pará adere à independência. Então, aí, alguns levantes que tiveram durante o processo de independência e emancipação no nosso país. O primeiro país a reconhecer o Império Brasileiro foram os Estados Unidos da América, em 1824, 2 anos após a independência, que foi em 1822. Esse reconhecimento está atrelado à doutrina Monroe, política estadunidense que visava eliminar a influência europeia na América e aumentar a dos Estados Unidos na região. Em 1825, após negociação mediada pelos ingleses, Portugal, por uma indenização de 2 milhões de libras, reconhece a emancipação brasileira. Ou seja, os brasileiros pagaram a Portugal para se emancipar. Isso 3 anos após a independência do país, 3 anos após a estar livre aí da submissão de Portugal. Abdicação ao trono de Portugal. Em 1823, o rei português Dom João VI faleceu e o herdeiro do trono é o imperador brasileiro. Como a elite brasileira ficou temerosa de uma reunificação entre as duas nações, Dom Pedro I foi forçado a escolher as duas coroas e abdicou em 1827 do trono português em favor de sua filha Maria da Glória. Ainda em 1826, a antiga colônia espanhola da Cisplatina, anexada ao Brasil em 1810, inicia sua guerra de independência do Império do Brasil. Em 1828, após a derrota do Brasil, a Cisplatina se torna a República Oriental do Uruguai. Ao fundo aí nós temos a foto da coroa portuguesa, do símbolo do brasão da coroa portuguesa e de Dom Pedro I. Confederação do Equador. Ao fundo nós vemos aí a bandeira da Confederação do Equador, Ele está escrito Independência, União, Liberdade e Religião. É preciso ressaltar também que, após a pacificação com a derrota definitiva da resistência portuguesa, o recém-criado Estado brasileiro estava excessivamente endividado. Algumas regiões, como o Nordeste, com problemas econômicos bem anteriores a 1822, sofreram bastante com o aumento de impostos, atrelando a ruim condição econômica com os descontentamentos políticos. Em 1824, na região, eclode a Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador, ela ocorreu na região Nordeste, devido a esses problemas econômicos e descontentamentos políticos. A Confederação do Equador ocorreu na região Nordeste do país em 1824, durante o período do Primeiro Reinado, quando Dom Pedro I outorgou a Carta Magna de 1824, que culminou na elaboração da Constituição Brasileira em março de 1824. Além dessa maneira arbitrária de governar, o evento despontou uma vez que a nova Constituição privilegia, em grande parte, os portugueses com medidas centralizadoras, gerando assim forte satisfação da população, principalmente da aristocracia rural, ou seja, dos produtores de algodão do norte do estado, os quais estavam imbuídos pelos ideais liberais influenciados pela Revolução Industrial.
Por outro lado, a elite agrária e os trabalhadores dos engenhos de açúcar do Sul, atividade econômica que vinha sofrendo com a queda da exportação de açúcar, mesmo assim lutavam pela permanência de Dom Pedro I no poder, posto que as ideias abolicionistas eram favoráveis. A Constituição de 1824, ao fundo da Constituição e a foto de Dom Pedro. A Constituição, outorgada por Dom Pedro I em 1824, tinha como principais características Estado centralizado, monarquia hereditária, voto censitário masculino, voto por renda no caso, 4 poderes, moderador, executivo, legislativo e judiciário. A adoção da monarquia constitucional ia de acordo com as transformações políticas da Europa da época. Porém, para garantir total controle, Dom Pedro I criou o poder moderador, com o qual controlava os outros 3 poderes. Ou seja, o Império Brasileiro ganhava um Estado absolutista. Aqui nós vemos, né, o organograma da Constituição de 1824, né, o poder moderador que vai mandar em todos eles aí, né. Nós temos o poder do imperador, poder judiciário, executivo e legislativo. Legislativo, Assembleia Geral, Senado. Executivo, Conselho de Estado, né, e do Legislativo, nós temos a Câmara dos Deputados. Judiciário, Supremo Tribunal da Justiça. No Executivo, nós temos os presidentes das províncias e os conselhos provinciais também. Abdicação ao trono do Brasil de Dom Pedro I. Em 1831, o descontentamento da elite brasileira, com a forte presença de portugueses no governo, o autoritarismo do imperador e a grave situação econômica, acabaram forçando Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro, em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. De acordo com a Constituição vigente, devido à sua menoridade, o país seria governado por regentes, até a maioridade do herdeiro do trono, Dom Pedro I. Regressou a Portugal, onde reinou até 1834, ano de sua morte. Aí nós temos os partidos políticos, né, regenciais, Partido Português e Partido Brasileiro. O Partido Português eram os restauradores, depois se tornou o Partido Regressista, o Partido Conservador. Tinha um gabinete de conciliação na Liga e uma Liga Progressista. Já o Partido Brasileiro eram os liberais moderados e os liberais exaltados. Se tornou o Partido Progressista, depois Partido Liberal Radical e Partido Republicano. Agora vamos às atividades. A correção das questões da semana 2 do PET 3. A emancipação do Brasil foi um evento pacífico? Justifique. Não. Houve várias revoltas, né, e muitas pessoas morreram durante o processo de independência. 2. Quais as principais características da Constituição do Império Brasileiro? A Constituição outorgada por Dom Pedro I, em 1824, as características: Estado centralizado, monarquia hereditária, voto censitário masculino, no caso, voto por renda, 4 poderes, moderador, executivo, legislativo e judiciário. A adoção, né, ia de acordo com as transformações políticas aí da época. Quais motivações para a Confederação do Equador? A ruim condição econômica e os descontentamentos políticos na região Nordeste, anteriores a 1822, que foi o ano da independência. 4. Unesp adaptado. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que, então, a correta implicou a adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terra e de escravos. 5. FUVEST adaptada. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano, segundo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico como consequência, né, do processo político desencadeado pela instituição da corte portuguesa na colônia. Obrigado, queridos alunos, pelo empenho. É isso, a semana 2 do PET 3. Continuem firmes. Tchau, grande beijo, grande abraço.